Eu tenho 5 anos. Eu gosto de escrever, aprender a ler. Eu gosto de ir pro parquinho. Eu gosto de brincar com meus amigos. Eu gosto da escola. O nome eu estudo Centro de Educação Infantil Dolor Lustosa. Eu quero saber quem aqui gosta de criar histórias. A hora do jardim ou um dia no jardim? Um dia no jardim. Como é que eu escrevo Di. E o que mais? Isso. No. Agora como é que eu escrevo jardim? Como é que é o jar? Jar. Como é que é o di? E a última letrinha, jardim. M no final. Estavam regando flores, né? Vitor e João. Yasmin. Ótimo. E a menina? Seria como é o nome da menina? Jaqueline. Ótimo. E a menina e a Jaqueline estavam conversando com o João Vilas. Eu sou de bicicleta. Bom, nas nossas práticas, nós buscamos sempre colocar o aluno como protagonista da aula, né? A gente pensa em estratégias para fazer com que o aluno se sinta pertencente à sala, sinta-se pertencente à aula de um modo geral. Sendo que os alunos também têm a autonomia para escolher as atividades que irão realizar, como irão realizar, seguindo do nosso auxílio. A palavra do dia, qual é a palavra do dia? Foca, vamos lá, sílabas. 2. Quais são? Foca. Muito bem. Gente, a letra inicial, ela fica no começo ou fica no final? No começo da palavra. Quem é que sabe outra palavra que começa com fó? Fofoca. Maria Clara, escreve aqui pra gente fofoca. Foca. Muito bem, Maria Clara. A gente agora vai brincar. Quem quer brincar? Ele vai procurar palavras, aqui no caso palavras, que começa com F. Dentro das nossas práticas, a gente tem, por exemplo, a ciranda da leitura, em que o ajudante do dia, que é escolhido todos os dias, ele organiza o espaço, ele distribui os livros para os colegas para que eles possam escolher o livro de levar para casa. A gente tem os textos cantados, que é um projeto que a gente desenvolve na sala de aula, com estudo de textos e palavras-chave, né? A palavra do dia. E a partir disso a gente vai também proporcionar a leitura de outras palavras, o conhecimento de outras palavras. Temos também muitos jogos dentro da própria sala de aula, organizada em cantinhos, onde os alunos livremente eles podem escolher do que brincar, como brincar, por exemplo, de bingo dos numerais, de bingo das letras, dentro da sala de aula. Eles já ficam organizados a ponto de que o aluno ele possa, ao chegar na sala de aula, escolher o cantinho e brincar. E brincando, ele aprende. Cinderela. Pobre Cinderela. A fada madrinha apareceu. E vou contar uma história para vocês, filhotes na neve. O coelhinho sapeca e a raposa polar brincam na neve e parecem não cansar. O coelhinho pula na neve fria. Ele vai atrás do rato com muita alegria.
Os pequenos pinguins fazem um escorregador. Velozmente, eles deslizam e vão a todo vapor. O alce, muito atento, fica só observando o coelhinho e o rato, que estão na neve brincando. Vou chamar aqui a Ana Carolina Moreno, que é repórter de educação do G1, para apresentar a mesa aqui, que vai ser a nossa mediadora. Obrigada. Bom, gente, é um prazer estar aqui hoje. Eu queria chamar, então, para a nossa mesa a Ticiane Maria de Souza Lima e a Mirlene Barcelos. A Ticiane... Pode aplaudir, gente. A Ticiane é professora lá em Sobral e, atualmente... Vou até pegar aqui direitinho para apresentar. As duas podem subir. Aí, na frente, a gente tem a Ticiane. Ela, atualmente, ela é diretora de um centro de educação infantil, então ela trabalha na educação infantil, lá em Sobral. Ela é professora efetiva da Rede Municipal de Sobral, professora visitante do Plano Nacional de Formação de Professores, o PARFOR. Ela também tem experiência como coordenadora pedagógica, diretora de escola de ensino fundamental. Ela foi membro do Conselho Municipal de Educação de Sobral. Agora, ela é diretora do SEI. E ela também faz parte do grupo de trabalho que está elaborando a proposta do currículo da educação infantil lá em Sobral. E a Mirlene, de Lagoa Santa, ela trabalha há 28 anos com alfabetização de crianças em Lagoa Santa e na rede pública municipal também. E há 6 anos ela participa do Núcleo de Alfabetização e Letramento, orientado pela professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, a Magda Soares. A gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente das conversas que aconteceram, né? Já que a gente tem 2 professoras aqui que vão falar sobre um tema, enfim, que está na boca do povo. Todo mundo já passou pelo processo de alfabetização, aqui, pelo menos no nosso auditório, suponho. E a gente fala muito sobre professores na cobertura de educação, mas a gente fala pouco com professores. Então, acho que essa mesa é muito importante, porque vai deixar a gente poder ouvir diretamente delas como funciona a alfabetização na prática, né? Então, elas prepararam apresentações para explicar um pouquinho nesse começo para vocês como é feito o processo de alfabetização das crianças em Sobral e em Lagoa Santa. A gente vai começar, então, com a Ticiane. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui compartilhando um pouco das nossas experiências quanto à alfabetização que acontece em Sobral. E o vídeo, espero que tenham gostado, ele ilustra um pouco do nosso cotidiano, em que as crianças, desde a educação infantil, têm uma política estruturada de investimento na qualidade. E, desde cedo, elas são inseridas nesse universo da leitura e da escrita de uma forma significativa e prazerosa, em que elas sentem desejo de aprender a ler e a escrever. E, como resultado desse trabalho, elas, de fato, aprendem a ler e a escrever na idade certa. Sobral tem uma política educacional que tem uma história de mais de 20 anos, né? Quando tudo começou, haviam sérios problemas com relação à estrutura física, era necessário de investimentos na educação, de uma forma geral. E Sobral percebeu também, através do seu primeiro diagnóstico realizado em 2001, o quanto que as crianças avançavam de uma série para outra sem aprender a ler e a escrever. Então, Sobral tomou uma séria decisão política de eleger a educação como prioridade, isso, como eu falei, há mais de 20 anos, tendo como foco a alfabetização. Então, várias estratégias foram estruturadas, metas ousadas, porque Sobral acreditou, desde o início desse projeto educacional, dessa política de alfabetização, que a criança ela tem o direito de aprender e ela consegue aprender, desde que haja uma política pública de qualidade, pessoas que apostem nessa ideia, que invistam e que possam dar um processo de continuidade.
Então, Sobral conseguiu vencer aí muitos desafios e estabeleceu como a meta prioritária a alfabetização na idade certa, ou seja, em Sobral é até os 7 anos desde o início desse projeto que se estabeleceu essa idade. Então, Sobral também trabalha com gratificações, com premiações, como forma de reconhecimento do trabalho do professor, que tanto se dedica ali no cotidiano junto às crianças. Esse professor também é importante mencionar que ele é extremamente comprometido. Ele é extremamente comprometido, né? Aqui eu trago aqui algumas imagens para que vocês vejam um pouco. A nossa população conta com 203.682 habitantes. Temos 62 escolas na rede municipal e uma matrícula de 33.893 crianças. Você pode, aqui só para ilustrar um pouco como era a precariedade de muitas das nossas escolas e o amplo investimento que foi feito. Então, é importante ressaltar, eu faço questão de colocar, o quanto que uma rede precisa tomar uma decisão por essa educação de qualidade para que a alfabetização aconteça de verdade. E, no diagnóstico inicial, foi possível perceber que as crianças chegavam à 4ª série sem saber ler e escrever, e Sobral venceu esse desafio com as metas que eu já mencionei anteriormente, e Sobral olha com muito zelo para a primeira infância. Houve uma ampliação da matrícula da educação infantil, em que hoje nós conseguimos atender a creche de 0 a 3 anos, nós constamos com 50% no atendimento, e a pré-escola já atendemos 100% das crianças em Sobral. E o incentivo e formação de professores também é essencial para uma política de alfabetização de qualidade. Nós temos em Sobral 3 grandes eixos estratégicos. O primeiro é o fortalecimento da gestão escolar. Então, todos os diretores e coordenadores passam por um processo de seleção para que eles possam ser lotados na escola. Esse processo tem várias etapas, é uma seleção pública. Nós também temos autonomia financeira, pedagógica e administrativa, o que muito contribui para o êxito na aprendizagem das crianças, e a valorização do magistério. Nós temos como prioridade reconhecer publicamente o trabalho dos professores. Nós contamos com a Casa da Avaliação Externa. Em 2001 foi realizado o primeiro diagnóstico de leitura e, de lá para cá, Sobral sempre realiza a avaliação. Atualmente ocorrem 2 vezes ao ano, a partir do 1º ano, e quem é responsável é a Casa da Avaliação, que dialoga constantemente com a Secretaria da Educação. Na verdade, a Casa da Avaliação faz parte da Secretaria da Educação, e esses resultados eles vêm para as instituições, a fim de que nós possamos olhar cada vez mais para os processos com vistas a avançarmos na educação. Contamos também com a Escola de Formação, pode passar, a Escola de Formação Permanente do Magistério e da Gestão Educacional, que é a SFAPEG, responsável pela formação continuada do professor em serviço, em que todos os professores da rede municipal participam dessa formação, que é essencial. E aí eu gosto de destacar que essa formação ela dialoga com a sala de aula, ela dialoga com o professor, porque é ela que vai fazer a diferença no cotidiano. Também nós temos como algo essencial, imprescindível, o planejamento pedagógico, em que os professores eles discutem, eles conversam sobre os resultados, eles planejam, eles também têm uma formação complementar, que a figura do coordenador pedagógico é responsável por isso, né? E aqui vocês vão percebendo que eu sempre ilustro com algumas fotos do nosso cotidiano. A tutoria pedagógica, o que é isso, né? Em Sobral, nós temos um acompanhamento sistemático da Secretaria da Educação, em que, além da Casa da Avaliação Externa, além da Escola de Formação Permanente, nós temos uma superintendência administrativa que nos acompanha em locus e vai nos auxiliar nos processos administrativos, como o próprio nome já diz, e uma tutoria pedagógica, que é um profissional que participa de planejamentos, participa de visitas à escola, reflete junto ao diretor como é esse cotidiano, sempre com vistas a, cada vez mais, consolidar esse processo de aprendizagem das crianças. Rotina e gestão de sala de aula. Eu acho super importante colocar que Sobral tem uma rotina estruturada
e que ela ajuda o professor a organizar a sua prática pedagógica. Essa rotina é flexível também, é interessante colocar que cada escola tem sua autonomia, e o professor em Sobral, ele tem um foco no tempo pedagógico e um olhar que transforma todos os momentos em ricas oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento no âmbito da alfabetização. E, como fruto desse trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro dessa política educacional, cujo foco é a alfabetização, eu compartilho um pouco aqui o IDEB, né? Como Sobral tem se saído no IDEB, em que, não dá tempo ler tudo, mas eu vou falar pelo menos um pouco sobre os nossos resultados. Sobral representa aí a terceira coluna, a primeira o Brasil, segundo o Ceará e a terceira Sobral. Então, em 2005, nós tivemos uma nota 4, e vocês vão percebendo que já iniciamos acima da média do Brasil e do Ceará, e a cada IDEB nós fomos crescendo como fruto desse resultado, desse trabalho que vem acontecendo. E, em 2017, o último IDEB, nós tiramos a nota 9.1, que levou Sobral a ser considerada a melhor rede pública do país. E nós temos também novos desafios, nós ousamos aí participar do PISA em 2017, cujos resultados trouxeram aí que nós estamos acima da média do Brasil em língua portuguesa e em ciências, e em matemática ficamos abaixo apenas por 1,7. Compartilho com vocês também sobre os nossos documentos curriculares, né? Sobral conta com um currículo em língua portuguesa e matemática, e em ciências nós estamos em processo de construção, e também o currículo da educação infantil, do qual eu faço parte com muito orgulho. É um grupo de trabalho constituído por diretores, por coordenadores pedagógicos, membros da universidade, e nós estamos aí nessa caminhada para trazer o que há de melhor no currículo da educação infantil de Sobral também. Eu gosto de mencionar que falar da educação, falar da alfabetização, é você, enquanto gestor também, contribuir com esse processo. Você não está lá só para cobrar do professor, mas você tem que ser um apoio para o que ele precisar. Então, eu ilustro com algumas estratégias que nós, enquanto rede municipal, realizamos no nosso dia a dia, pode passar, em que a gente monitora a frequência diariamente. Nós ligamos para as famílias, nós visitamos as famílias, nós vamos até as casas buscar essas crianças, porque é imprescindível que as famílias compreendam o papel delas de levarem as crianças para a escola, para que elas possam, de fato, se alfabetizar. Outra estratégia que eu compartilho com vocês é a chamada de leitura, que acontece em todas as escolas a partir do primeiro ano, cujos professores eles contam com uma equipe de apoio, né? Em cada escola tem uma equipe de apoio que diariamente escuta as crianças de uma forma individual na chamada de leitura. Em Sobral, nós costumamos dizer que a nossa rotina, enquanto diretor e coordenador, ela se dá na sala de aula. Nós acompanhamos os professores com vistas a auxiliá-lo. Não somos fiscais, jamais deverá ter essa intenção, mas é um olhar mais que melhora o do professor. E, desde o início da política educacional de Sobral, há o fomento à leitura e à participação das famílias na escola. E aqui eu ilustro com algumas fotos de pais e mães contando histórias para os seus filhos. Isso acontece em todas as escolas de Sobral, pode passar. E também nós temos projetos, cada escola tem o seu projeto de leitura. Eu trouxe como exemplo da escola em que eu estou, do SEI que eu estou, que é o nosso projeto de bicicloteca. Se der tempo e vocês tiverem interesse, a gente pode conversar um pouco mais depois. Temos também o Café com Leitura e a Ciranda da Leitura. E essas estratégias envolvem toda a comunidade escolar. É também essencial mencionar que as crianças são únicas, então os professores frequentemente eles realizam plantão pedagógico para conversar com as famílias de uma forma customizada sobre a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. É essencial se pensar que a educação infantil é bastante importante e que é necessário haver uma transição para o ensino fundamental. E aqui eu ilustro com uma das estratégias que nós fazemos para que haja uma boa transição. Nós levamos as crianças do Infantil 5 para conhecer a escola de primeiro ano que elas iriam estudar.
é o que fazem os professores, né? Mostrei aí o vídeo com algumas estratégias que eles utilizam, mas, sobretudo, os professores de Sobral têm clareza do papel, ensinar a todos e garantir que todos aprendam. E, se eu pudesse definir, e eu posso definir, algumas palavras-chave sobre Sobral, eu diria que Sobral tem foco, os professores têm muito foco na aprendizagem, na alfabetização, eles veem as crianças de uma forma integral, que isso é importante, estratégias lúdicas e inovadoras, compromisso, formação, planejamento, rotina, gestão de sala, nenhum a menos. Eu acho importantíssimo citar, ninguém em Sobral fica para trás, e eu digo isso com muito orgulho, como professora da rede que eu sou. Estímulo, a rede estimula o professor estimula as crianças, então, é uma energia que só vocês indo lá, para vocês sentirem também. Nós temos a contraturno, a partir do 1º ano, autonomia e acompanhamento sistemático, como eu coloquei para vocês. Acabou meu tempo, foi? Ô, Jesus! Aqui são só algumas fotos que mostram um pouco da inovação, do estímulo que os professores fazem. Pode passar, que eu senti aqui a pressão que acabou o tempo. E quem tiver desejo, a gente vai conversar, claro, um pouco mais. Aqui foi uma breve apresentação. Só divulgar para vocês que todos os meses nós realizamos seminários para as pessoas que desejam conhecer um pouco mais das nossas práticas em Sobral. Sintam-se todos convidados, será no final deste mês. Obrigada. Só para avisar, aliás, esse é o seu, esse aqui, ó. Só para avisar que esse material, na verdade, completo, está lá no app. Eu já deixei um link para download. Até essa semana vocês conseguem baixar da internet para quem quiser ver. Tem mais slides lá. E também tem o link para o site do Núcleo de Letramento e Alfabetização, lá de Lagoa Santa. Mas eu vou deixar agora a professora Milene apresentar também o trabalho dela. Bom dia, né? Eu gostaria de agradecer à equipe da GEDUCA pelo convite, a Carol, né, que está em contato com a gente há bastante tempo, muito atenciosa. Eu sou professora, como ela mesma disse, há 28 anos, na mesma rede e na mesma escola. E há 6, eu já passei por vários cargos dentro de escola. Alfabetizei educação infantil, trabalhei como diretora, como vice-diretora, como professora de educação de jovens e adultos, professora de literatura, de reforço escolar. Na verdade, eu já passeei por todas as funções de uma escola. E, há 6 anos, eu fui convidada a fazer parte do, então, projeto da Magda Soares, que eu até trouxe aqui. Já estamos na nossa 4ª edição, na verdade, estamos indo para a 5ª edição, tá? Porque a BNCC, né, foi aprovada em dezembro e a gente teve que se adequar a ela, então já está saindo a 5ª edição do nosso projeto. Então, há 6 anos eu fui convidada a participar. Magda Soares é um mito, né? Quem não gostaria de fazer parte de um projeto dela? É claro que eu aceitei, né? Eu ainda, em 2013, ainda era vice-diretora, mas ocupei as 2 funções por este ano. Aí, em 2014, eu passei só a cuidar do Núcleo de Alfabetização e Letramento. Eu vou falar, bem resumidamente, o que é esse núcleo, o que é esse projeto, né, porque um projeto de 12 anos que vem vencendo políticas, né, que vem sobrevivendo, que vem passando por mudanças, ele não tem como ser falado, né, em tão pouco tempo. Mas esse slide aí é como se fosse o coração do projeto. Né? Tudo parte de um texto, né? Começa antes, quando a professora ainda vai fazer a escolha desse texto, preocupando com o tamanho do texto, com o vocabulário do texto, se o aluno vai agradar ou não vai agradar o aluno, preocupar com o gênero que ele vai ser, né, que vai trabalhar, para não ficar naquela mesmice. Né? O aluno tem o direito de
conhecer todos os gêneros. E o próprio projeto, o nome dele, alfaletrar, né, é composto pelos dois verbos, né, alfabetizar e letrar. Né? A nossa ideia é alfabetizar letrando, letrar alfabetizando. Então, é um trabalho sistêmico, ele tem toda uma interação desde a educação infantil. Esse quadro aí ele é novo, porque quando o projeto foi idealizado por Magda, que é interessante falar que a cidade de Lagoa Santa foi premiada porque Magda, a família dela, né, era moradora de Lagoa Santa. Então, quando os pais faleceram, ela ficou com a casa. Então, é uma casa de fim de semana, mas que, quando ela aposentou, ela pensou, vou fazer algo em Lagoa Santa. Aí ela procurou pelo prefeito em 2007 e começou com esse projeto de maneira bem simbólica, atendendo uma única escola e primeiro e segundo ano. Pensou-se só em alfabetização. Aí ela viu que era pouco, né, que todos os alunos tinham direito, né, a equidade deveria ser geral dentro da rede. Aí começou-se a construir essa ideia, né, de como funcionar numa rede. Né, nós temos 25 escolas hoje. Ele começa lá nas creches, no maternalzinho, e vai até o 6º ano. Né, agora, já pretende se expandir até o 9º ano. E o projeto, a gente tem, né, todas o nosso currículo, os descritores, e em cima de cada descritor tem a forma que ele vai ser ensinado, a forma que ele vai ser criado. Você pode passar a imagem? São só 2 slides, tá? Essa foto aí, ó, mostra a gente, né, com encontro com ela. A gente faz um encontro semanal, toda segunda-feira, a gente encontra com a Magda para discutir o ponto que for necessário discutir. Então, cada semana tem um assunto a ser tratado, né? Ela realmente nos dá uma aula toda semana, que é a nossa obrigação levar para as escolas. O projeto ele tem, além de, né, todo o currículo formado, todos os descritores, todos os objetivos, nós temos exposições. Você pode clicar, Carol? As exposições em cima, no alto lá, entendeu, não? Aqui, no alto, são jogos que fazem parte, na verdade, esses aí são da minha escola, porque eu precisava de fotos, né? Então eu peguei da minha, que o professor utiliza durante todo o ano para alfabetizar o aluno. E chega um determinado momento do ano, faz-se uma exposição com todo esse material da rede toda. O deste ano vai acontecer agora no dia 24 de setembro. Estão todos convidados a participar. Então, todo professor tem esse material, né, já em sala para trabalhar, e, em setembro, é colocado tudo numa sala só, que é apresentado, né, para toda a comunidade, para quem quiser assistir. O Alfalendo também é uma outra exposição. Essa vai acontecer no ano que vem, porque o ano uma e o ano a outra. O Alfalendo já são trabalhos literários, tá? Que o professor desenvolve em sala de aula, e o resultado desse trabalho literário, que também acontece durante todo o ano, vai para essa exposição. E o Soletrando, que está cá embaixo, uma foto da turma, é um projeto só nosso, lá da minha escola.
né, que é cópia, claro, do Luciano Huck. A gente faz todo ano, e esse ano a gente implementou, abusou um pouquinho e convidou uma escola de Lagoa Santa para jogar com a gente. Então, esse ano, o Soletrando vai ser entre 2 escolas. Né? Começa na sala de aula, e a gente vai fazendo, e vai tirando os alunos, e vai... Né? Igual acontece no Luciano Huck mesmo. Então, a gente faz esse projeto, e esse ano a gente vai estar disputando com uma outra escola. Né? Já começa em agosto e vai até dezembro. Em dezembro é a final. O nosso projeto, ele também tem a nossa forma própria de avaliar. Nós temos diagnósticos que acontecem 3 vezes por ano. A Magda, ela sempre nos fala que é para mostrar para o professor e para os pais a diferença entre diagnóstico e avaliação. A gente não está ali avaliando o que o aluno aprendeu. A gente está ali fazendo um diagnóstico do que ele precisa aprender. Então, os diagnósticos são com esse olhar. São aplicados por mim, né, pela professora que é representante, aí a gente corrige, faz um gráfico, né, com todos os descritores, qual foi o maior acerto, qual foi o maior erro. Aí a gente vai discutir onde está o erro, por que errou, onde foi que a gente errou, o aluno não aprendeu, ele está novo ainda para isso, né? E vamos recuperar o que o aluno perdeu e o que ele precisa correr atrás. Aí, através tem o da rede também, né? Que para fazer um comparativo, porque já que a rede trabalha igual, espera-se que o resultado seja igual. E realmente tem sido. Eu não trouxe nenhum gráfico para ilustrar, mas a gente, se eu tivesse trazido, vocês iam ver que você consegue ver que uma rede está com o mesmo resultado. Independente da escola ser lá no centro da cidade ou a minha, que é lá na periferia. Entendeu? Então, assim, é um projeto no qual eu acredito muito, né? Conversando com uma pessoa que ela falou que gosta demais da Magda, que tem que sugar tudo que puder sugar dela, e é o que eu penso também. Estou com ela há 6 anos, e tudo que eu posso, eu sugo dela, porque, além das segundas-feiras, ela está à disposição nossa 24 horas por dia. Então, assim, a gente pode procurar, mandar e-mail, sabe? E que ela está pronta. E a gente tem o papel de representá-la e representar esse projeto dentro das escolas. Né? A gente, no meu caso, eu recebo as professoras durante a aula de educação física, né? Enquanto o professor de educação física está com os alunos, elas vão para a minha sala. Aí lá a gente senta, avalia o planejamento que ela vai dar na semana seguinte, né? Discute tudo, né? Sempre em mãos com os gráficos, né? Para ver se ela está voltando onde o menino precisa, se está cobrando, né? A questão da inferência, da leitura, da interpretação, porque se a ideia é alfabetizar e letrar, a gente não pode deixar nada para trás. Aí, essa avaliação é feita, se precisar corrigir alguma coisa, a gente corrige, aí que vai, né, ser aprovado para poder o professor aplicar. E, sempre que necessário, eu estou em sala para ser exemplo para essa professora, para mostrar como faz, para ajudar o aluno. Ali mesmo no meio tem uma fotinha minha, porque a professora faltou e eu fui para a sala e eu resolvi fazer um jogo com eles nesse dia. Né? A professora já tinha uns dados na sala de aula, e eu usei para poder fazer um jogo de formação de palavras, com sílabas e tal. E acabou meu tempo também? Acabou o tempo. Mas a gente vai ter tempo para fazer. E olha que a gente estava nervosa, né? Não queria nem falar. Mas professor é assim, né? Começa. Bom, mas queria agradecer muito para vocês apresentarem, trazerem essas apresentações para a gente poder ver.
acho muito importante para ilustrar para as pessoas aqui que não estão nessa realidade, né? E uma coisa que vocês falaram que eu acho que é importante a gente deixar bem claro aqui, né? Ressaltar que não é o professor só que alfabetiza. A alfabetização, por trás dela, existe uma rede, né? E aí eu queria só perguntar para vocês rapidinho, assim, qual é a importância dessa rede para os resultados que vocês conseguiram, né? E o que vocês acham que fez com que ela realmente saísse do papel e fosse efetiva? Quer começar? Em Sobral, eu contextualizo a partir do nosso exemplo, eu acredito que foi a decisão em rede que fez o grande diferencial. O professor ele não está sozinho nesse processo. Ele tem toda uma rede de apoio, de investimento, porque é necessário para sair do papel, para que, de fato, haja uma alfabetização de qualidade, numa idade correta, numa idade adequada. Então, é necessário investimento, que é fruto de uma decisão política de pessoas que querem romper com esse paradigma de que criança, filho de pobre, não aprende. Aprende, sim. Mas a gente precisa ter esse investimento, precisa ter essa decisão enquanto rede. E foi o que aconteceu, né, no nosso município e que vem se mantendo. E aí, quando fala nessa pergunta, eu lembro do Dermeval Saviani, né, que ele fala da necessidade que deve ter em manutenção e em investimento. Então, falar de alfabetização é falar de uma rede de apoio ao professor como imprescindível no sucesso. E os resultados, eles acontecem. Como eu falei no início, né, a rede, o nosso trabalho lá, ela foi além de política, né, porque, como nós já temos 12 anos, nós já passamos por políticas diferentes, e o projeto, né, ele conseguiu sobreviver, né, então, assim, a rede apoiou, né, e apoia esse projeto, né, então, assim, é importante, né, que a Secretaria de Educação esteja mesmo por trás, apoiando, incentivando, ajudando, né, em Lagoa Santa agora, esse mês, a gente recebeu nas escolas mais um professor para ajudar fora de sala aos alunos com mais dificuldade de aprendizagem, sabe? Então, assim, a gente já tem mais esse reforço dentro da escola. Então, a rede faz toda a diferença. Legal. E eu vou ler uma pergunta aqui que várias pessoas enviaram pelo aplicativo, mas essa aqui é da Amanda, que repete uma dúvida, que é: qual é a opinião de vocês sobre a discussão que se dá atualmente sobre os métodos de alfabetização? Ela dialoga com a realidade da sala de aula? Pois é. Método, né? A gente já sabia que essa pergunta ia aparecer, né? Eu falei. Imaginava que ia ser a primeira mesmo. Imaginávamos que seria a primeira. Acho que acredito que, pelo que eu falei, o pouco que eu consegui falar sobre o nosso projeto, ele não é um método, né? Ele não é firmado num único método, né? Ele tem procedimentos diferenciados, né? A nossa casinha, que na foto não deu para ver bem, ela é um processo de alfabetizar o aluno em sílaba CV, que a Ticiane ontem até falou que, né, fica parecendo tradicional. O CV é consoante vogal, né? Isso, CV, palavras formadas por consoante vogal. Então, a gente parte, o nosso início é com esse trabalho, palavras, CV. Né? O aluno lá da educação infantil, a professora contou uma historinha, né? Igual no caso da foto da Ticiane, que tinha da foca famosa. Né? Aí, trabalhou a foca famosa, né? Discutiu com os alunos, pularam, brincaram, aí vamos trabalhar a palavra foca. Aí, essa palavra ela é dividida na frente dos alunos, para eles verem que ela tem 2 sílabas, né? E que cada sílaba precisou de 2 letras.
Aí, o FO vai para uma casinha que o próprio aluno escolhe, qual andar, qual casinha que ele vai morar, e o K vai morar em outra. Então, tem 26 casinhas. Aí, a gente vai formando, assim, a antiga família silábica. Só a gente não apresenta para o aluno Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Né? A gente apresentou o Fó de foca. Quando a gente tiver uma outra oportunidade, for trabalhar com outro texto, aí vamos supor que apareceu a palavra fada. Aí o Fá vai lá para a casinha. Então, né, vai ser formado, não vai ficar Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, porque é o aluno que vai escolher o andar que a sílaba vai ficar, mas a família está lá. Né? Lá na educação infantil, quando você começa a trabalhar com esse texto, você vai trabalhar só a letra inicial. Aí você vai trabalhar o F. Né? Então, já faz parte de um outro método. Né? Então, não tem só um método. Não tem. E eu sou bastante antiga, né? Na educação. Eu passei pelo construtivismo, eu alfabetizei. Eu sabia o que era o construtivismo? Nem morta. Sabe? Eles falavam, não, tem que partir do que o aluno sabe. Eu falei, meu Deus, mas eles não sabem, eles estão aqui para aprender. Sabe? Mas a gente não sabia, porque a coisa chega assim, né? Você vai usar, igual agora, né? É o fônico, vai usar. Mas não prepara o professor para isso. Quando eu entrei na escola, era o construtivismo, vai usar. Então, assim, a escola não está preparada, né? Os gestores, nós não estamos, mas temos que usar. Então, processo bom, método bom, é o que o professor conhece. Entendi. Que ele sabe aplicar. Entendi. Aí ele fica bom. Tá. E amor é o melhor método, com certeza. Amar a profissão e saber fazer. Acho que é importante também a consciência que vocês duas falaram de que todas aquelas crianças têm o direito de aprender. Como é o lema seus? Nenhum a menos. Aqui é ler e escrever um direito de toda criança. A gente pensa em todas. Eu queria perguntar, até no vídeo a gente viu algumas coisas que são ligadas ao método fônico no vídeo ali da educação infantil. Em Sobral, então, a questão da consciência fonológica, por exemplo, das crianças. É o método fônico, é o método usado em Sobral, ou também é uma mistura de métodos ou estratégias? Assim, quando a gente trata desse assunto de métodos, é preciso que a gente lembre que essa não é a principal discussão, né, para a garantia do êxito na alfabetização. A gente precisa se preocupar em como que a criança aprende, e não apenas como que eu vou ensinar. E não tem como o Sobral dizer que tem um único método, porque é assegurado em lei a autonomia dos professores em sala para a escolha do método. E aí eu trago as palavras que eu escutei recentemente, que o melhor método é aquele que as crianças aprendem. É aquele que o professor se sente seguro na hora de ensinar. Então, não dá para a gente dizer que eu vou ensinar só um método. Não. Você, muitas vezes, está dando ali a sua aula e as crianças, algumas aprendem por aquele método e outras você tem que se reinventar enquanto professor, sim. Isso é necessário. Então, não há uma indicação em si, uma exigência em Sobral de que tem que seguir um método X ou Y. O que se almeja é que as crianças tenham esse processo de alfabetização consolidado, que seja bom para as crianças, que seja bom para a escola, que seja bom para o professor. É esse o caminho. Legal. Eu vou emendar aqui uma outra pergunta que as pessoas estão mandando, que é em relação às políticas nacionais, né? Vocês trabalham em redes municipais, vocês estão ali no fim de todo um processo que inclui um debate público, que inclui um debate acadêmico e que inclui as políticas das diversas gestões, né? A gente teve várias nos últimos anos sobre alfabetização, inclusive avaliações de larga escala, e agora a gente tem esse novo o caderno da Política Nacional de Educação. Queria saber como vocês avaliam esse documento, o que vocês esperam e como isso chega até a escola também, né?
Isso. Assim, quando a matéria recente, né, saiu, eu praticamente viajando para cá, mas aí eu já dei uma olhada e a gente conversou também sobre isso. A Política Nacional de Alfabetização vem se aproximando muito dessa ideia de não sei se é estimular a palavra correta, mas de estimular para que se use um método específico, né? Então, eu vejo muito esse viés de querer indicar um método, não diz propriamente usa o método X no documento, só se ouvir em algumas falas, mas, quando você lê, você vai perceber claramente o viés ali do que está posto. E eu penso que a gente precisa focar no que é essencial. A gente precisa focar em políticas públicas de qualidade, em investimento em educação, formação de professores, decisão em rede. E eu acho que é esse o caminho. Então, esse caderno ele é um objeto realmente em que a gente precisa aprofundar a leitura, mas que a gente tem que ficar com essa reflexão, né? Será que a gente está começando pelo caminho certo? Quando pensamos que tem que ter um caderno que vai tratar do método, por que a gente não inicia do que realmente mais a educação necessita nesse momento? Eu também dei uma lida, né, sobre o assunto, que é, né, novidade. Concordo com a Ticiane. Né, a política, né, vem lá de cima e chega, né, como a própria Carol falou, na gente lá do município, que é o finalzinho de tudo, né, ou o início. E, na verdade, quando chega e a gente vai avaliar, não é uma realidade para a gente, né? Não é assim que a gente vai conseguir resultados melhores. Não, impondo, então, é mais difícil. Impondo, então, é mais difícil. Então, assim, eu acho que tem que se pensar realmente, né, a educação no Brasil passa por uma doença grave, né? A gente pensando em Brasil, em nação, né? Mas não tem que ser de cima para baixo, tem que ser estudado, eles têm que conhecer a realidade, né, para fazer parte desse contexto, porque, senão, vai ser mais um, né, que vai ser jogado dentro da escola e que vai deixar todo mundo perdido, os professores sem saber o que fazer, né, mas que tem que ser cumprido, e o resultado, que é o mais importante, a gente não vai alcançar. E complementando também, o professor precisa ter autonomia na escolha desses métodos, e eu acho que isso tem que ser preservado, está garantido aí na LDB a pluralidade de ideias e concepções, e o melhor método realmente é aquele que é bom para todo mundo, né? Não dá para você chegar e impor um método e apenas um método para um professor. Mais uma vez, ressalto que lá não diz exatamente que tenha que ser método X ou Y, mas você percebe claramente, nas entrelinhas, o objetivo, né? Uma outra coisa que está na política, que acendeu um debate também, é como trabalhar a alfabetização na pré-escola, né, na educação infantil. Então, eu queria perguntar para vocês, em nome da Cláudia Costin, que foi a pessoa que elogiou a Magda Soares no começo, ali antes de começar a mesa, mas ela precisou ir embora. Ela deixou uma pergunta para vocês: qual é a melhor maneira de trabalhar a alfabetização na pré-escola? Como uma professora apaixonada que eu sou, né, pela educação infantil, eu acredito que a aprendizagem tem que ser significativa. Daí eu trago aqui o artigo 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que diz que as práticas pedagógicas elas devem ter as brincadeiras e interações, e as crianças ter diversas experiências com a língua escrita, com a linguagem matemática, com o universo que a cerca. Então, a melhor forma de se trabalhar com as práticas de leitura e escrita na educação infantil é dentro do contexto significativo. Dá um prazer tão grande. Olha, vejam a Jaqueline no vídeo, aquela aluna, ela se esforçando ali para querer ler aquele livro.
é algo dela, ela teve desejo. Existe todo um contexto, um ambiente que desperta nela esse interesse pela leitura e a escrita. E acontece, né? Eu já não trabalho com a educação infantil, né, há 12 anos, que a minha escola é de 1º ao 5º. Mas, como o núcleo abrange também a educação infantil, a Magda usa muito a pergunta para a gente: meninas, vocês não estão massacrando as crianças, né? Então, a preocupação dela é, igual a Tiziane falou, vamos alfabetizar ou preparar o aluno da educação infantil para ele ser alfabetizado, mas de forma lúdica, né? Vamos brincar com esse aluno, porque brincando também aprende, né? Eu fiz um texto em 2013, com uma turma de 1º ano, um texto de opinião. Eu era a escriba, né? Eles ainda não tinham condição. Foi um trabalho coletivo, mas texto de opinião. Você pensa assim, para menino de 1º ano, né, 6 anos, acabou de sair da pré-escola, mas qual que era o tema? Aumentar o tempo do recreio deles. Eles tiveram argumentos de sobra. A Lúcia, que está aqui, que era diretora da escola na época, ela foi chamada na sala para ver o que ela achava dos argumentos deles para aumentar o recreio deles. E eu dificultando, né? A cada argumento que eles davam, eu dava uma barreira. E eles conseguiam contornar a minha barreira e arrumavam uma outra forma. Então, assim, conseguimos criar esse trabalho. Foi até um vídeo, né, que a Magda tinha pedido para fazer, eu enviei para ela, e nem me lembrei dele para trazer, mas assim foi muito engraçado, porque você vê crianças de 6 anos construindo um texto, né, de opinião, um texto argumentativo. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente está falando aqui de 2 redes com experiências muito bem-sucedidas, que são referências, que recebem visitantes de outras partes do Brasil e de outras partes do mundo, né, também. Então, vocês conseguiram uma política de sucesso ali local. A Natália mandou uma pergunta seguinte: como vocês conseguem que isso se mantenha nas gestões seguintes, que essa política tenha uma continuidade? E até pensando um pouco que a gente tem um Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, e, muito provavelmente, muitas metas a gente não vai conseguir cumprir, algumas dessas metas que estavam no Plano Nacional de Educação de 10 anos atrás, que também ainda não foram cumpridas, né? Aquilo que eu coloquei inicialmente, né? Os resultados exitosos na aprendizagem das crianças, eles são fruto de uma continuidade. Em Sobral, são mais de 20 anos, e que os gestores que entravam, eles viam e todos davam continuidade ao processo. Então, é o que eu falo, eu gosto muito de falar que é uma decisão mesmo, de não interromper esse direito das crianças de aprenderem a ler e a escrever. Então, tem realmente a ver com esse compromisso, com essa continuidade, que eu acho que é o grande diferencial nos resultados de aprendizagem. Com certeza. Lá em Lagoa Santa, começou com uma secretária, ela saiu e agora ela retornou. E ela dá muito valor, né? Além de ser amiga da Magda, né? Não só por esse motivo, ela dá muito valor, né, ao trabalho, né? Esse trabalho que a gente desempenha nas escolas, da alfabetização e o resultado, né? Eu acho que o político ele precisa entender que, se o resultado está bom, vai mexer para quê? Não diz que em time que está ganhando a gente não mexe, né? Então, eu acredito que também tem um pouco dessa parte. Se o resultado está ali, você está vendo melhoras, né? O IDEB só crescendo, vai mexer para quê? Então, esse apoio, essa política tem que fazer, né, dar essa continuidade para que o trabalho só cresça. E aí também, eu até trouxe para mostrar para vocês, quando você pega um livro desse que foi publicado através do Ministério da Educação,
está disponível também em PDF e online, Vencendo o Desafio da Aprendizagem nas Séries Iniciais, a Experiência de Sobral, Ceará, quando você lê aqui o nosso chão, a nossa história, não dá para interromper esse processo, é preciso só continuar para que a educação, de fato, seja prioridade nas políticas públicas. A educação para as crianças, aquelas que mais precisam, ela deve ser a melhor do país. Legal. Eu tenho mais 2 perguntinhas só, que a gente já está acabando o tempo. Eu tenho uma que eu acho que vocês vão conseguir responder rapidamente. A Fernanda e o Rafael fizeram 2 perguntas meio práticas, né? Se essa história de alfabetização na idade certa, se existe uma idade correta, é uma pressão muito grande em cima das crianças, e se a rede de vocês tem muitas reprovações, repetências nos anos iniciais. E qual é o índice? Não sei se vocês... Não, eu acredito que, da forma que se é trabalhado, não é desgastante para a criança. É automático. Acontece essa alfabetização, né? Porque a criança, esse período, né, de 4, 5, 6 anos, eles têm muita facilidade de aprender. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo. E eles surpreendem. Então, com o método não, né? A maneira correta, né? O trabalho bem feito, a atenção especial, isso flui normalmente. Retenção, em Minas, não tem. A gente não pode reter. A gente tem que fazer de tudo para o aluno aprender, né? Então, a gente não tem outra saída. A gente tem que ensinar. Beleza. Eu concordo com a professora, porque eu faço muito essa ponte, eu também dou aula no ensino superior, e estou na prática, então eu acho muito bacana esse diálogo que faço. Então, tudo é a forma como se trabalha. Pelas nossas experiências em Sobral, as crianças são felizes, as crianças têm desejo de aprender. E a forma como o cotidiano é planejado, como tudo é estruturado, eu não vejo que as crianças se sentem pressionadas. Eu vejo que as crianças têm desejo de aprender a ler e a escrever. Pelo menos é o que eu presencio diariamente. Legal. E aí, acho que a minha última pergunta, a gente está aqui muito falando de educação, com pessoas que... em geral, os jornalistas não escutam muito, porque a gente tem o secretário, o gestor, sempre ali mediando, né, além da assessoria de imprensa. Mas a minha última pergunta que eu queria fazer para vocês é como vocês enxergam a cobertura de educação nos jornais, que vocês leem, nacional, local, e se vocês tivessem uma reportagem dos sonhos que vocês queriam abrir o jornal e ler sobre educação, qual seria? Bom, Lagoa Santa aparece bastante nos jornais, né? Sempre através da Secretaria de Educação, da secretária, através da Magda, né? Então, Lagoa Santa está sempre em destaque. Mas, pensando, né, em se eu pudesse, né, o que eu publicaria, o que eu gostaria de ver numa página de jornal, a realidade da sala de aula, do professor que faz, né? Porque umas 2 semanas atrás a gente recebeu um pessoal de Belém do Pará e eu contando, né, sobre o núcleo, sobre a nossa prática, a professora virou e falou assim: nossa, você tem que fazer uma tese, mas assinar, não deixa o outro assinar por você. Então, eu acho que é mais ou menos isso, mostrar quem faz, né? O professor que está ali dentro da sala de aula, o resultado dele, porque ele não aparece. Ele está sempre lá no bastidor, porque o resultado é bom, o IDEB é alto, é a secretária de Educação que responde, né? O núcleo de alfabetização faz sucesso, né? É sempre a parte, né, lá da hierarquia mais alta, é que está sempre à frente dos jornais respondendo. Seria bom que o professor, né, fosse valorizado dessa forma e mostrar que o resultado daquele trabalho é dele, é ele que faz. Dá, pode responder.
No primeiro dia, quando eu cheguei aqui, eu conversando com a Carol, né, que eu fiquei super interessada por essa temática, jornalismo da educação, e que eu sentia falta de ter um canal de jornalismo da educação exclusivo, né? Até citei que o Rodrigo Ratier, ele tinha um programa na revista Nova Escola, não sei se vocês, acredito que alguns já devem ter assistido, que eram 10 minutos só sobre a educação. Então, eu adorava quando chegava esse dia, eu ia me dedicar a ele. Então, por que não pensar num jornal assim que aconteça? Porque Sobral também está sempre nos jornais, sempre, mas um canal exclusivo, entende? Que pudesse dialogar mais com essa prática do professor, mostrar experiências exitosas, que não fosse no G1 apenas ou em outro jornal, no Globo News, mas que tenha aquele canal naquele horário e dia específico. Eu acho que iria dar uma grande visibilidade à educação de qualidade. Porque, com certeza, tem outros municípios perdidos nesse nosso Brasilzão que têm bons resultados, né? E que tem uma coisa boa, prática né? boa para mostrar. Com certeza tem. Não é só Lagoa Santa e Sobral, não. Legal. Muitíssimo obrigada, viu, para as duas.